um urso te atacar? E se você for esmagada pelo mar congelado? E se você cair na água e morrer? E se você tiver apendicite e não puder ser resgatada? São várias falas que eu comecei a ouvir, medos meus, medos dos outros, desde que eu comecei a planejar essa viagem. A viagem era um pouco longa, o meu plano era ir da França até a Groenlândia, num barco à vela, em solitário, e quando eu chegasse lá, eu ia ancorar meu barco num fiord, esperar que o mar congelasse e passar todo o inverno sozinha, presa no gelo, até o mar derreter de novo e eu ir embora. Não era minha primeira viagem, eu já tinha navegado em solitário antes. Eu tinha atravessado o Atlântico da Noruega até aqui, o Rio de Janeiro, num barco pequeno, chamado Sardinha, que eu comprei pelo preço de uma bicicleta. E esse barco me ensinou que eu podia ir longe com poucos recursos, que eu podia aprender fazendo muitas coisas. Esse barco me mostrou que eu podia ir mais longe do que eu pensava ser capaz de ir. Só que para ir para a Groenlândia, para ficar presa no gelo, a Sardinha ficou muito pequena e eu precisava achar um barco um pouco maior. Eu fui atrás desse barco, o melhor barco que eu pude encontrar. Não era o melhor barco do mundo, mas é aquele que eu pude comprar. Dessa vez tinha que ser um pouco mais que o preço de uma bike, foi o preço de 3 bikes. E com esse barco eu comecei a minha preparação. Eu precisei desmontar vários dos equipamentos que eu tinha dentro do barco para aprender a remontá-los sozinha e ser capaz de resolver problemas caso os problemas viessem. Eu também tive que preparar a mim mesma, fisicamente, fazendo um monte de exercício, mas também mentalmente. E se eu achava que os primeiros desafios que eu encontraria eram lidar com ondas grandes ou navegar no meio de icebergs, eu fui surpreendida, porque esses desafios começaram muito antes, ainda no Porto, ainda na França, quando eu precisava encontrar pessoas que podiam me ajudar a realizar esse projeto. Eu encontrei muita gente generosa, gentil, que me ajudou bastante. Sem a ajuda dessas pessoas, não teria conseguido. Mas também encontrei várias pessoas que me atrapalharam. Pessoas que, às vezes, diziam falas bem diretas, do tipo... É uma humilhação trabalhar para uma jovem de 25 anos. Ou, eu até posso te ajudar, mas eu só trabalharei no seu barco se você dormir comigo. Ou, eu até posso fornecer os equipamentos que você precisa e fornecer as roupas da viagem, mas você sabe que eu sou muito melhor em despir mulheres do que em vesti-las. Eram falas assim que me faziam perder muito tempo e a gente, principalmente quando a gente é mulher, a gente ainda perde muito tempo e muita energia somente tentando ser respeitada. É uma energia que seria muito melhor investida se a gente pudesse usá-la para descansar, para nos despedir dos nossos entes queridos antes de uma longa viagem, ou para se preparar melhor. Eu sei que ir atrás de um sonho é algo que é muito incentivado, às vezes, por filmes que a gente vê na TV, por livros de ficção, por TED Talks. Mas, às vezes, os sonhos custam tão caro e demandam tanta renúncia e nos quebram em tantos pedaços que hoje eu acho que é irresponsável dizer para as pessoas que os sonhos valem a qualquer custo. Às vezes, o custo de um sonho é alto demais e cabe a cada um de nós decidir se a gente está disposto a pagar esse preço de ir atrás de um sonho. Principalmente quando a gente quer muito algo que parece muito difícil, a gente se coloca numa situação de vulnerabilidade e às vezes a gente é exposto a más intenções ou a dificuldades que a gente não precisaria estar exposto. Só mais tarde que eu descobri, que eu reconheci as situações ruins ou difíceis às quais eu me expus, e hoje eu sei que se eu conseguir passar por elas, não bastou querer muito. Foi graças às amigas e os amigos que eu tinha, a minha rede de apoios, foi graças à terapia que eu fiz ao longo de toda a preparação da viagem, que me deu muitos recursos, e também foi graças aos exemplos que eu tive e nos quais eu pude me inspirar.
quando eu comecei a planejar essa viagem, eu nunca tinha visto nenhuma referência de uma outra mulher que tivesse feito exatamente aquilo que eu planejava fazer. Mas eu já conhecia livros de vários homens que tinham feito isso, e eu já conhecia histórias de muitas mulheres que tinham feito coisas que, no seu tempo ou no seu contexto, eram consideradas impossíveis. E me inspirando nesses exemplos reais, eu pude ao menos desejar fazer isso e planejar, e graças a muita gente, fazer. Quando acabou a preparação, eu estava exausta, mas eu tinha me dedicado tanto para fazer isso e tinha envolvido tantas pessoas na preparação que eu não podia mais desistir, e eu parti. Durante um mês eu naveguei entre a França e a Groenlândia. Quando eu começo a me aproximar da Groenlândia, eu vejo os primeiros icebergs, eram icebergs enormes, eles eram mais altos do que os prédios mais altos que eu já tinha visto. Quando eu passava perto deles, eu tinha a impressão de estar atravessando uma cidade, eles eram muito compridos, um tanto assustadores também, e desviando deles eu me sentia muito pequenininha. A gente, em navegação, sempre diz que é muito importante ouvir os locais. E assim que eu pude, eu parei num porto para conhecer as pessoas locais, os meus colegas marinheiros. A Groenlândia é um país com muitos marinheiros, muitos são caçadores de focas ou caçadores de ursos polares, muitos são pesqueiros também. E eu fui conversar com eles, pedir conselhos para como me preparar melhor para o inverno, como é que eles fazem, que equipamentos eles usam. E eles pareciam sempre estar muito surpresos que eu estava só. Eles ficavam um pouco assustados e diziam: você é muito louca, com certeza vai te faltar um homem nessa viagem, com certeza esses braços são finos demais para o inverno. E essas pequenas falas iam me fazendo arriscar, diminuir as minhas ambições, porque eu pensava, se os especialistas locais estão falando que eu não vou dar conta, é porque eu não devo dar mesmo. E eu tinha muito medo de dar errado, e eu tinha que fazer a diferença entre os medos que eram deles e os medos que eram os meus, os medos que eram imaginários e os medos que eram concretos. A impressão que eu tinha era que, quando eles olhavam para mim, eles anulavam todo o caminho que eu tinha feito antes. Eles esqueciam que é com esses braços finos e sozinha que eu tinha acabado de atravessar o oceano que separava a ilha da Groenlândia do continente europeu. Era com esses braços finos que eu tinha dado bordos nas velas, que eu tinha preparado esse barco. E por mais finos que eles fossem, eles tinham sido suficientes para mim. Se em algum momento eu pensei em desistir ou dar ouvido para eles, mais tarde eu entendi que a gente não pode esperar que os outros reconheçam as nossas competências. A gente não pode esperar que as pessoas deem a gente o valor que a gente merece, principalmente quando a gente vive num mundo em que a gente é automaticamente considerada fracas ou frágeis. E quando uma pessoa que é considerada frágil ousa fazer algo que assusta, mesmo aqueles que se consideram fortes, isso surpreende, isso incomoda, isso assusta. Eu segui, fui pedir conselhos para outras pessoas sobre outros assuntos, fui atrás dos caçadores de ursos polares para saber como me defender dos ursos polares caso eles aparecessem, e eles foram muito claros. Eles disseram: é muito diferente, os ursos cada um tem a sua personalidade, são como os humanos. Alguns são bons caçadores, outros são maus. Você tem que ter medo dos maus caçadores, porque eles estão esfomeados, e quando eles virem você, eles vão correr na sua direção, e você não vai poder fazer nada para impedir. De todo modo, se você quiser ainda tentar se defender, tem algumas maneiras. A primeira é você ficar bem grande, estica seus braços e fica o maior que você puder. Depois você faz muito barulho, você pega o que você tiver, panela, por exemplo, bate tampa de panela, para tentar assustar. Depois, se isso não adiantar, você pega o seu fuzil, você atira pro alto, e se ele continuar vindo, você atira nele. Eu era vegetariana antes de fazer essa viagem, pra mim era muita novidade, mas ok. Entendi os conselhos, segui, me preparei, aprendi a atirar, comprei meu fuzil, me preparei e parti. E assim começou a invernagem, escolhi o fiord onde eu coloquei minha âncora,
Ao longo de 2 meses, o mar congelava e descongelava, era bastante assustador. Tudo me dava muito medo, porque eu ainda estava com os medos muito amplificados pelo desconhecido. Depois de 2 meses, o mar começou a congelar, o mar congelou. A partir dali, eu fazia furos para pescar o peixe que eu queria comer. Eu andava em cima do gelo para ir buscar minha água nos icebergs ou na neve que eu derretia, e dentro do barco. Eu me divertia também. Eu lia bastante, eu cantava, inventava músicas. Eu andava o mais longe que as minhas pernas podiam me levar. Eu estava feliz, eu tinha consciência dos perigos que estavam lá, que não eram poucos, mas eu estava gostando de estar ali. Fazia muito tempo que eu não andava sem olhar para onde eu ia e sem ter que olhar para trás para ver se alguém estava me seguindo. Fazia muito tempo que eu não tinha oportunidade de inventar meus próprios fusos horários, inventar minhas próprias regras, minha própria etiqueta, minhas próprias leis. Eu estava gostando de estar lá. Eu de vez em quando tirava fotos, e eu gostava de tirar foto das outras coisas, porque quando eu olhava a minha própria cara no visor, eu me sentia estranha, errada, cheia de pelo, juntando minhas sobrancelhas em cima da boca. Falava, que menina maluca, se alguém ver essa foto, vão achar que eu enlouqueci. De vez em quando eu saio do barco tentando tentando imaginar o que uma pessoa pensaria de mim se por acaso meu corpo desaparecesse e eles tivessem que refazer o cenário do que aconteceu até meu desaparecimento. Eu ficava imaginando as pessoas que entraram no meu barco e veriam assim, uma calcinha suja na pia, coisas bagunçadas, um saco de dormir do avesso, botas penduradas no teto, louça suja, um monte de louça suja, porque tinha que derreter água para lavar a louça. E aí eu pensava que se isso acontecesse, eu ia ter dado razão para um monte de gente que disse que eu ia enlouquecer. Eu criei a minha própria rotina, a minha própria maneira de fazer as coisas. Isso era bem divertido, até que um dia o sol que tinha desaparecido, ele começou a voltar. As temperaturas começaram a baixar um pouco, o mar começou a derreter, e eu comecei a ver o retorno de várias espécies. Primeiro os patos, depois os gansos, depois as gaivosas que estavam novos sons no fiord. De repente não tinha mais o silêncio de antes. Comecei a achar aquilo tudo muito estranho. Aí vieram as sardinhas que trouxeram as focas, e logo depois das focas eu senti que ia chegar novas espécies de mamíferos que eu não estava muito pronta para ver. E um dia eu tô sentada na minha cadeirinha de acampamento, em cima do gelo, do lado do meu barco, e eu começo a ver ao longe uma mancha cinza. Eu tava lá sentadinha assim, e vejo aquela mancha cinza vindo, e se aproximando e crescendo. E eu pensei que só podia ser 2 coisas. Aí eu entro no meu barco, preparo minhas panelas, fecho a portinha, aciono o fuzil, coloco nas costas e fico olhando assim. Só podia ser 2 coisas: um urso ou um humano. Se vocês estivessem no meu lugar, o que vocês iam preferir encontrar? Eu fiquei com um pouco de apreensão. E aí eu comecei a desejar, assim, pensar, se Deus existir, agora é o momento. Urso, 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 urso. E aí começa a vir, e aí o cinza começa a puxar pro preto. Aí eu vi que eu dei azar. E eu senti que esse momento ia chegar, eu ia ter que enfrentar de novo o último medo que faltava, que era o medo do fim. Na hora em que eu vi que era um homem, eu voltei a me lembrar que eu era mulher. Fiquei em dúvida se eu ia ou se eu ficava, porque retomar esse encontro seria voltar para uma sociedade que me deu muito trabalho, muita canseira, e também que me fez duvidar de mim. Mas nessa hora, quando esse homem se aproximava do lugar onde eu estava, eu vi ele chegando e eu vi que ele não conhecia o fiord, pelo menos nem de longe tanto quanto eu. Ele não sabia viver no gelo como eu tinha aprendido a viver. Ele não sabia onde estavam os animais, onde é que o gelo era mais frágil, onde é que as pedras podiam cair, onde é que tinham avalanches e onde não tinha. Eu tinha um poder que ele não tinha, eu tinha conhecimento, eu tinha experiência. Era ele o estrangeiro
vulnerável que chegava no fiord que eu conhecia tão bem. Eu fui até ele e nessa hora eu entendi que a minha viagem tinha acabado. O inverno que eu vivi tinha chegado ao fim. O lugar e o tempo dentro do qual eu vivi não existiriam mais e eu precisava fechar esse portal desse mundo que não era mágico, não era inventado, era um mundo real, desse tempo de invernagem. E reencontrei esse homem. Depois eu entendi que chegar ao fim me lembrava que eu não tinha desistido, apesar de todas as tentativas, e que desistir teria ter dado razão a todas as pessoas que me disseram não. O gesto de cada uma de nós, ele amplia o imaginário dos possíveis. E os medos, eles são perigosos, eles são contagiosos, mas tão perigosos e tão contagiosos quanto os medos são as histórias. Obrigada.